aqui, ó. Portanto, caros irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, culto racional. Eu preciso entender por que eu estou aqui nesta noite. Eu preciso entender quem é este Deus que eu vim prestar, oferecer esse culto. Eu preciso, senão perco o objetivo. Aí eu começo a vir aqui por causa de irmão A e irmão B. Não, eu preciso estar aqui por Jesus. Para oferecer um culto junto com a igreja. Porque Paulo, como eu falei, ele não está falando com uma pessoa específica. Ele está falando para rogo-vos, irmãos, como igreja do Senhor, que vocês se apresentem diante dele como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Quantos de nós já falamos assim, às vezes está cansado, uma coisa que hoje é tão, não vou à igreja não. Isso eu já falei aqui, mas vou repetir. Aí você, naquele dia, não está pensando em vir à igreja, mas você lembra, eu tenho que falar com o irmão fulano e tal. Aí eu vou para a igreja. Já aconteceu isso. Você então não veio para a igreja porque você estava com o objetivo de cultuar a Deus. Porque se o seu objetivo fosse cultuar a Deus, ficaria em casa, porque você estava cansado. Mas quando você lembra que tinha que falar com algum irmão, isso te impulsiona a vir. Mas não é isso que pode impulsionar a gente a estar presente aqui. Essa comunhão, essa unidade é maravilhosa, precisa ser cada vez mais exercida. Mas o principal objetivo de nós nos reunirmos como igreja do Senhor é oferecer esse culto racional. Se eu vou sim, eu vou estar lá, eu quero estar lá, porque junto com meus irmãos invocaremos a presença do Senhor e Deus se manifestará naquele lugar. Nada pode ser mais importante do que estar aqui nesse lugar, junto com a igreja do Senhor, invocando o nome do Senhor. Meus irmãos, os dias são maus, eu falei isso de manhã. E se nós não tivermos firme na presença do Senhor e juntos em unidade um com o outro, meus irmãos, muitas pessoas vão negar a fé. Espera-se um grande avivamento acontecer. Só que o que vai marcar o final do tempo vai ser avivamento, vai ser apostasia. É o que a Bíblia diz. Quando vier a apostasia, quando muitos se desanimarem, enfraquecerem na fé, esse é o momento de nós mostrarmos quem somos nós na presença de Deus. Encontrarei fé na terra quando vier. Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Não esperar acontecer. Essa chama precisa continuar ardente no altar, é o que diz a Bíblia. A gente não pode deixar essa chama se apagar. Mas se eu fico em casa, se eu priorizo tantas outras coisas do que está na presença de Deus, essa chama vai arriscar se apagar. Não pode acontecer. Nós pedimos aviva, Senhor, a sua obra no meio de nós. Mas eu preciso estar preparado para que eu receba desse fogo do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. E aí Paulo continua aqui. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Irmãos, algumas pessoas falam assim, não vos acomodeis, como se diz? Não vos conformeis, né? Não vos conformeis com este mundo. Aí a gente pensa assim, não, eu não estou conformado com isso, eu não estou conformado com aquilo, né? Mas não é nesse sentido que a Bíblia está falando. É não vos conformei no sentido não andei conforme o sistema desse mundo. Porque o mundo já é maligno. Então, meu irmão, é isso que está acontecendo mesmo. O que eu não posso é me conformar com esse mundo. É tomar a forma deste mundo. É me deixar levar pelas ideologias e pensamentos deste mundo que são contrários à palavra de Deus. Eu não posso estar conforme o mundo, o sistema desse mundo. Então, meu irmão, aqui, e não vos amoldeis, não vos conformeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Eu é que preciso ser transformado. Aqui não está falando assim, não fica conformado não. Né? Você precisa transformar esse mundo. Não. Não vos conformei. Não andei conforme o mundo. Mas sede você transformado. Por quê? Pela renovação da vossa mente. Cristo já fez uma obra na nossa vida. Já transformou os nossos pensamentos. Já mudou as ideologias que nós tínhamos. Através da palavra dele, agora nós temos, diz a própria palavra, que nós
temos a mente de Cristo. Então, com a mente de Cristo agora, eu não penso simplesmente o que eu quero, o que eu acho. Eu penso o que Deus pensa. Eu falo o que Deus fala. Essa é a nova conduta. Estou sendo transformado pela renovação da minha mente. E não nos amoldou o sistema desse mundo, mas seja transformado pela renovação das nossas mentes. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, se falar de uma forma assim, bem rápida, não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, vai gerar confusão, meus irmãos. Porque aos olhos humanos, a vontade de Deus nem sempre é boa, não, meus irmãos. Aos olhos humanos. Vai mexer com alguma ferida. Se eu não tiver com a mente renovada, se eu não me amoldar ao sistema desse mundo, eu vou entender que o que está acontecendo, aí sim, é para a glória de Deus. Vai ser boa, vai ser perfeita, vai ser agradável. Mas se eu não passar por essa metamorfose, que é essa transformação de mente, meus irmãos, o que vier de Deus vai bater contra a minha vontade. Porque eu estou me deixando amoldar pelo sistema do mundo. Eu estou andando conforme o mundo anda. E palavra de Deus, e pelo que o mundo vive, bate, meus irmãos. Porque vai dizer a palavra, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, se eu me amoldo ao sistema do mundo, a vontade de Deus não vai ser perfeita, nem boa, nem agradável para mim. Não vai. Antes de eu entender que essa vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável, eu preciso passar por essa metamorfose, por essa transformação, irmãos. Porque senão eu vou sempre viver em rebeldia contra Deus. Ah, não, isso eu não aceito. Ah, não, isso eu não quero. Acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, não. Por que Deus permitiu? Então eu não posso falar que é boa, perfeita e agradável se eu não tiver essa convicção de que Deus está no controle. Seja naquilo que é mal aos meus olhos ou que é bom. Se ela garante que é boa, perfeita e agradável, é na visão de Deus. Nos propósitos de Deus para a vida da igreja. Ainda que aconteça uma desgraça, meu irmão. Aí ele não fala, mas como é que pode ser boa, perfeita e agradável essa vontade se acontecer isso ou aquilo? Na visão de Deus, para algum propósito tem. Nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ali eu vou entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós temos um grande exemplo, né? Quando Jesus fala, se possível, passa de 1000 cálices. Contudo, seja feita a sua vontade. Meu irmão, Jesus suou sangue. Gotas de sangue ele suou. Ele estava numa pressão ali grande. Aos olhos humanos, eu falo, como é que pode ser a vontade de Deus boa, perfeita e agradável se ele está sofrendo ali? Só que ele tinha uma visão de futuro, meus irmãos. Ele sabia que ele ia passar pela cruz. Mas o propósito e o que aquilo ali traria para nós, a vontade de Deus foi boa, perfeita e agradável, ainda que ele tenha passado pelo sofrimento. Porque pela obra que ele fez, vai dizer Isaías, ele enxergava quantas pessoas ele ia alcançar para o reino dele. Não é bom estar na presença do Senhor? Não é agradável estar na presença do Senhor? É perfeito estar na presença do Senhor? Só que Jesus falou, seja feita com vontade. Porque se ele entende que a vontade de Deus não era boa, perfeita e agradável, porque ele tinha que sofrer, meus irmãos, nós estávamos perdidos. Então, essa bondade, essa perfeição, esse agrado todo da vontade de Deus, muitas vezes vai contra aquilo que eu estou desejando ou pensando. Mas se Deus quer, se Deus está fazendo, é o melhor. Essa é a visão que Paulo nos traz como igreja do Senhor. Por que eu falo como igreja? Porque ele vai começar a falar sobre dons que Deus dá à igreja para ser usado nesse sacrifício vivo, santo e agradável. Não é para o indivíduo, como eu falei, é como igreja. Juntos nós somos mais fortes, né? E precisamos então estar atentos ao que nós precisamos realizar para Deus. E aí começa, porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus proporcionou. Vamos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Amém. Como igreja,
Só que, como você se vê? Dentro da graça que foi nos concedida, de acordo com a graça que foi concedida a Paulo, o dom que ele recebeu, ele estava usando naquele momento com exortação. Olha, eu recebi o dom da exortação. Então, por esse dom que eu recebi, por essa graça que eu recebi, é que eu estou falando com vocês. Porque ele não está se colocando como perfeito aqui, não. Olha, eu sou perfeito, não tenho defeito nenhum, por isso eu tenho moral para falar com vocês. Não, ele não. Ele falou, foi pela graça que me foi concedido. É que eu exorto a vocês. Ele se coloca como igual, meu irmão. Totalmente independente dessa graça, dessa misericórdia do Senhor. E aí ele traz essa exortação. Ele está usando aquilo que Deus deu. Mas aí ele fala, olha, exorta cada um de vós que não considere a si mesmo além do que convém. O que Deus te deu para usar? Usa. Não precisa ir além. Usa. Mas ao contrário, tenha sua autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Ninguém aqui é o cara. Eu sou bom. Eu sou o cara. Não, ninguém é. É a graça de Deus que está sobre a nossa vida. O que nós temos foi Ele que deu para ser usado. Nesse lançar na presença dele, nesse sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, ele nos dá armas, ele nos capacita para tal. Porque, ainda que eu lance o meu corpo como sacrifício vivo, mas se não tiver o amor, nada adianta. Então não é por mim mesmo, não é por nós mesmos, não é pela igreja mesmo. É pelo que ele já nos deu e nos capacitou para realizar nessa obra que ele tem colocado em nossas mãos, meus irmãos. Então nós temos que ter uma autoimagem nossa equilibrada, dentro da medida que Deus nos deu, nem mais nem menos. E aí ele continua. Pois, assim como em um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado uns aos outros. É isso que vai fazer a igreja avançar, meus irmãos. Entender que Deus me capacitou, Deus me deu um dom, mas eu preciso estar ligado ao corpo. Porque se com o corpo eu fosse a mão, jamais minha mão pode dizer que não depende do pé. 1 Coríntios vai falar isso. O pé não pode falar que não depende dos olhos. Por mais que Deus tenha me dado um dom, por mais que Deus tenha te dado um dom para ser utilizado nesse sacrifício vivo e santo e agradável, eu não posso esquecer que sozinho eu não consigo. Nós precisamos estar ligados uns aos outros, cada um fazendo dentro da medida que Deus lhe proporcionou, tendo uma autoimagem equilibrada, não sou melhor do que ninguém, né? E aí a gente prossegue, fazendo a obra que Deus colocou em nossas mãos. Reconhecendo, sim, sempre o outro como superior a nós. Como assim? É isso mesmo, a Bíblia que diz. Não é se autoavaliando dizendo, eu sou bom. Não, ninguém é bom. Bom só tem um que é Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus nos dá instrumentos, através dos dons, para trabalhar na obra dele. Só que, sozinho, eu não vou fazer nada. Se nós não tivermos unidos, numa mesma intenção de avançar, cada um utilizando aquilo que Deus colocou em suas mãos, aí sim a coisa vai fluir. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função. Assim também, nós, embora muitos, somos um só corpo. É a unidade na diversidade. Somos um só corpo. Quem olha o corpo humano vê, é um só corpo. Mas cada membro com as suas funções. Isso forma um corpo. Né? E aí ele dizendo, assim, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado um ao outro. Meu irmão, se você está tentando ir sozinho, não vai conseguir. Se você quer ser pé fora do corpo, não vai muito longe. Se você quer ser mão fora do corpo, não vai muito longe. É aquele exemplo clássico que a gente fala da brasinha e do braseiro, né? Você prepara aquele churrascão lá na tua casa, bota o carvão para queimar, não é isso? Aí pula uma brasinha lá fora do carvão lá, né? Vai apagar. Agora pega ela e bota de novo ali. Vai incendiar, meu irmão. Então não adianta tentar ir sozinho. Se eu, como pastor, quiser levar essa obra aqui sozinho,
fracasso purinho, porque eu sou apenas uma parte desse corpo chamado Deus. Uma parte que precisa executar aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Esse é o mistério. Sozinho nós não podemos. Não crente. Tem muita gente que quer ser crente em casa. Mas não precisa de igreja. Nós estudamos de manhã que nós precisamos valorizar a igreja, porque a igreja é de Jesus. E se ela é de Jesus, ela é importante. Então, se eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo como membro dessa igreja. Como fazendo parte do corpo da igreja. Se eu falo que a igreja é ruim, eu estou envolvido ali. Ah, mas se lá tem irmão isso, tem irmão do irmão. Se você quer a igreja perfeita, persevera, porque no céu é que ela vai acontecer. Não pense que aqui você vai encontrar a igreja perfeita nessa terra. Não vai. Porque é composto por ser humano. Essa é a grande realidade. Faça aquilo que Deus requer de você, onde Deus te colocar. Fazendo parte de um corpo. Não tente sozinho. Não tente. Não funciona. Como igreja de Cristo, como organismo vivo, santo do Senhor, ou nós estamos juntos, ou quem comigo junta, ou espalha, é o que Jesus fala. É assim que funciona. Nós não podemos ser independentes, mas sempre dependentes, primeiramente, do Senhor e um dos outros. Um dos outros. Falei de manhã aqui, meus irmãos, às vezes dá fraqueza, meus irmãos. Às vezes dá desânimo, sabe? Mas quando eu entendo que tem pessoas orando por mim, intercedendo pela minha vida, pelo meu ministério, isso me dá força, porque eu sei que eu não estou sozinho. E é assim que nós precisamos viver. Orando uns pelos outros. Né? Querendo bem um do outro. Se o irmão está indo bem em certo ministério, glória a Deus por isso. Vamos orar para que ele avance mesmo. E que Deus coloque no meu coração e me ajude naquilo que Ele quer que eu faça. O que Deus colocou na mão do irmão é para o irmão executar. Execute aquilo que Ele colocou na tua mão. Não tenta roubar o dom do outro, que não vai funcionar, não. Senão vai ter briga. Eu faço melhor, eu sou bom. Não. É sempre dependente da misericórdia e da graça de Deus. Paulo fala, né, porquanto pela graça que me foi dada, me foi concedida, exorta cada um de vós. E agora ele vai falar o seguinte, ó, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então não é só ele que recebeu a graça, ele que é um bonzão, eu exorto porque eu sou... Não! Agora ele fala, olha, temos diferentes dons, ele reconhece. De acordo com a graça que nos foi dada. Ninguém merece. Ah, vou chamar fulano para esse tipo de dom porque ele é bonzinho, ele merece. Não, meus irmãos, nada. É pela graça, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém, aí ele começa a dizer, né, trazendo para a resposta. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Se encorajar, haja como encorajador. O que contribui, opere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. É assim, meus irmãos. Eu canso de falar nessa igreja. Se está pesado, tem alguma coisa errada. Eu preciso ter prazer naquilo que eu faço por Senhor. Precisa me dar alegria eu trabalhar para Deus. Se eu, por exemplo, meu também, chega no domingo e fala, ai meu Deus do céu, hoje é domingo, tenho que preparar mensagem, ai, tem que estudar para a lição, né, irmã Nessa? Estudar para a lição, que pia. Irmão, é melhor desistir, ficar em casa e falar, irmãos, arruma outro pastor, para mim não dá. Eu preciso exercer com zelo, eu preciso exercer com alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Não é coisa que vai ficar nesse mundo, não. É algo que vai, ó, passar desse mundo temporal e vai nos levar para uma eternidade. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos é para ser usado aqui, mas vai nos levar para uma eternidade. Vai tirar pessoas do vício, vai tirar pessoas da escravidão do pecado, dos laços de Satanás, das teias deste mundo. Porque nós não somos simples pessoas que nos reunimos em um lugar, não. Nós somos a igreja do Deus vivo, estabelecida por Jesus, ungida pelo Espírito Santo, para realizarmos, sermos testemunha dele. Não é apenas um grupo de pessoas fracassadas,
sabe, que não tem nenhum objetivo na vida, pessoas que são pecadoras, sim, mas são lavados e remidos pelo sangue de Cristo, apesar de muitos fracassos nossos, apesar de muitas fraquezas nossas, de muitos erros, nós fomos separados por Jesus, nós fomos amados por Deus, ainda que não merecemos nada, mas foi pela graça, favor merecido. Ninguém é bom, mas mesmo assim Ele nos amou e nos fortalece. Se sendo nós pecadores, Ele morreu por nós, imagine agora sendo chamado de filhos. Aí eu vou sentir peso em estar aqui. Eu vou dizer, meu Deus, chegou domingo, chegou quinta-feira, tem que ir lá para a igreja. Não tem, não. Não tem. Se está dolorido, se está pesado, sabe? Se está torcendo o nariz por estar aqui, não precisa vir. Venha com alegria. Alegria pelo ministério. Vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Tanto o crente cabisbaixo. Parece que está carregando um peso. Agora eu não posso isso. Agora eu não posso aquilo. Agora eu sou crente. Glória a Deus! Eu sou crente. Ele me resgatou. Eu estava indo rumo ao inferno, meu irmão. Sabe o que é isso? Viver eternamente perdido? Mas a graça, a maravilhosa graça dele me alcançou. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. Mas uma coisa eu quero fazer. Agradar, meu Deus. O que eu posso fazer, Senhor? Te dei dons. Usa. Usa. Usa-me. Transforma-me. Para o louvor e a glória do teu nome. Então temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele vai dizer tudo aquilo que eu falei, mas aí ele entra agora numa coisa principal, um fator vital. O amor. Seja sem qualquer fingimento. Odiar, sim, o mal, mas apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente ou cordialmente, algumas versões, uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmão, né? Amor de irmão. Preferindo dar honra às outras pessoas, mas do que ser próprio. Aquilo que eu falei. Valorize o que o teu irmão faz. Valorize o irmão. Honra o teu irmão. Não tente, disputas como existe em muito lugar. Se o irmão está fazendo algo de bom, irmão, glória a Deus pela tua vida. Continua firme. Faz isso mesmo. Deixa Deus te usar. Não fica com inveja, não. Porque Deus tem algo também para que você realize. Mas enquanto eu fico só olhando para o outro e desejando, eu não faço aquilo que Deus colocou em minhas mãos. E tudo precisa ser com zelo, sabe, com carinho. Ninguém vai fazer a mesma coisa, meus irmãos. Já falei aqui, já dei exemplo. Se a minha mão for tentar dar uma de pé, os irmãos vão falar, pastor, está maluco, que ele está andando de cabeça para baixo. É cada um na sua função. Aí vai dar alegria. Nossa, eu estou fazendo aquilo que Deus quer. Sabe? Deus colocou em minhas mãos. Porque é isso que nós vamos entregar para o Senhor, meus irmãos. Aquilo que Ele nos deu e vai requerer. Quantos talentos você recebeu? Senhor, só 2. Eu recebi 10, recebi 5. Tá. Cadê? Senhor, eu enterrei. Servo mal. Faz isso não. É para usar. Seja 1, seja 2, seja 5, seja 10. Se Deus te deu, é para usar para a honra e glória dele. Eu não posso ficar olhando Deus deu 10 para o Zelinho. Para mim só deu os 2. Não, irmão, não é assim não. Porque Ele nos dá conforme a nossa capacidade, aquilo que Ele sabe que a gente vai realizar. Com alegria, com zelo. Tenta abraçar tudo. Certa vez no meu trabalho, passei mal. Uma dor de cabeça terrível. Muita encomenda para entregar, e eu fiquei nervoso. Falei, meu Deus do céu, eu preciso entregar. Dor de cabeça, fui parar no médico da firma mesmo, né? Aí a doutora olhou para mim. O que está acontecendo? Eu falei, uma dor de cabeça, não estou conseguindo entregar tudo, eu quero entregar aquela coisa toda. A doutora olhou para mim, cara, e falou assim, e se você morrer hoje, aonde vai ficar essa encomenda?
não tem oração junto com nós. Aí eu entendi. Meus irmãos, Deus, Ele não precisa de nós. Da valência aqui, não precisa. Mas Ele conta conosco. Sabe por quê? Ele nos estabeleceu com o corpo dele aqui na terra. E Ele vai querer um corpo estático. Por isso Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Aquele que vivifica o corpo. Para que a gente não fique estático, sem fazer nada para Ele. Mas que a gente coloque os nossos dons, né, a serviço dele. Foi Ele que nos deu. Então você não é inútil não, tá? Entenda bem, você não é inútil. Deus tem uma grande obra a realizar através da tua vida. Através do sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso corpo racional, com entendimento. Você não está aqui porque o pastor quer que você esteja. Você não está realizando porque o pastor quer que você realize. Você está fazendo porque sabe o Deus que te salvou. Sabe aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora a gente pode seguir tranquilo. Porque ainda que o inimigo se levante, meus irmãos, nem a morte do crente é derrota. Porque quando a gente morre na presença do Senhor, diz Apocalipse, bendito aquele que a partir de agora morre na presença do Senhor. É vitória. Meu Deus, se até a morte é vitória na vida do crente, eu quero é prosseguir. Sabe? Então nós precisamos estar atento que Deus quer de nós. Então o amor seja sem qualquer sentimento, odiar sim o mal e pegar o bem, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não seja descuidado do zelo, ou seja, tem que ser feito com zelo, né? Sejam fervorosos no Espírito. Servir ao Senhor. E aí Salmo vai dizer, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a eles com cânticos. É a maneira que nós precisamos servir ao Senhor. Não pode ser pesado, meus irmãos. É cansativo. Às vezes é cansativo. Mas Deus renova. Eu já falei quantas quinta-feiras eu chego aqui carregado, cansado. Quando eu chego aqui, meus irmãos, o negócio fica, meu Deus do céu, que maravilha. Falei, passei o movimento assim. Deus renova, meus irmãos. Aleluia. E em particular para essa igreja, meus irmãos, eu estou sentindo falta de vocês. Nos cultos de quinta, nos cultos de sexta. Isso é uma exortação em amor, né? Porque eu tenho vivido, como achei os que estão aqui, o que Deus tem feito, meus irmãos. E eu quero que você participe disso. Então não é para ver banco cheio e falar assim, opa, não, meus irmãos, é porque eu entendo o que Deus tem realizado neste lugar. Através dos ensinos, através dos clamores que têm sido levantados. Quantos irmãos chegam aqui na sexta-feira no bagaço e saem daqui uma laranja inteira? Renovado. É para entender bem o que acontece nesse lugar, né? Moído e corcana, mas sai daqui renovado. Glória a Deus por isso. Meu Deus do céu. Eu falei do exemplo da minha filha, né? De manhã eu vou falar agora. Pode. Valeu, obrigado. A Letícia, quando era menor, ela tinha pavor de matemática. Ainda tem, mas tudo bem. Mas tinha aquele pavor de matemática, né? Aí, papai, né? Ali tentando cuidar da filhinha, desenhei aquele monstro igual o Godzilla, escrito matemática. E ela lá toda tremendo no desenhozinho. Ela estava feio, mas. Aí aquele desenhozinho, ela toda tremendo, cheia de medo, e aquele monstro matemática. Aí eu desenhei outra menininha, que era ela, orando. De repente, quando ela para a oração, aquele monstro chamado matemática virou uma largatixa correndo dela e ela toda. É uma oração, irmão. Então Deus nos renova, meus irmãos. Eu tenho muitas vezes medo de me lançar a obra do Senhor. Eu fico temeroso, Senhor, porque eu sei que eu não tenho capacidade. Mas quando eu sei, né, naquele versículo, que não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vá do fruto, irmão, a coisa fica diferente. Eu vou, porque eu sei que ele está à frente. É como Moisés, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for. E ele que prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então por que eu vou ficar parado? Se o general já foi à frente. É seguir, meu irmão, é seguir adiante. Mas o amor sem qualquer fingimento, odiar-se o mal, pegar-nos ao bem, amar dedicamente uns aos outros, não podemos esquecer do amor fraternal, jamais. Preferindo a honra às outras pessoas mais do que a si próprio, não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. Alegrai-vos, para fechar agora, alegrai-vos na esperança.
Meus irmãos, a carta de Pedro vai dizer que a nossa esperança é uma esperança viva. Há o ditado que fala, né? A esperança é a última que morre. Mas na vida do crente a esperança não morre, não. Tá? Porque é uma esperança viva. Nós não estamos aqui simplesmente vivendo o que nós estamos vivendo e depois acabou vivendo, não. Nós temos esperança de algo muito melhor no futuro para a gente. Ainda que eu não veja Jesus voltando, eu posso ir ao encontro dele a qualquer momento. Porque eu tenho essa esperança. Essa esperança viva que me faz prosseguir nesse mundo. Somos peregrinos aqui, né? Mas temos um alvo certo e nós queremos alcançar esse alvo, tá? Então, alegrar nessa esperança de que não é por acaso, não é em vão tudo aquilo que nós realizamos para o Senhor, não é em vão. Vai ter recompensa bem melhor e eterna para a gente, tá? Mas aqui nesse mundo nós recebemos, é o que Pedro falou, Senhor, nós deixamos tudo, né? Não, tem recompensa nesse mundo, mas muito mais no mundo vindouro, que é a vida eterna. Esse é o objetivo, vida eterna. E ele já nos proporcionou. Você não vai chegar lá diante de Deus e ele vai decidir, você vai para o inferno, você vai para o céu. Pelo que Cristo fez por nós já estamos salvos. O Romanos 8 vai falar, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É certeza da vitória. Então, nessa esperança é que eu prossigo, porque é uma esperança viva. Então, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação. Tem esperança? Glória a Deus. Mas no processo, tem tribulação. Mas seja paciente na tribulação. Porque no mundo vocês terão aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele nos garante vitória também, meus irmãos. Então eu me alegro na esperança. Opa, tem algo de bom esperando. Mas seja paciente, porque o calo pode apertar. Na tribulação, opa, eu preciso entender que é passageiro. Deserto é lugar de passagem, não é de morada. Então, eu vou prosseguir. Com muita paciência, esperando, igual o Salmo 40, com paciência no Senhor. Né? Olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque os que passaram também tiveram tribulação. E eu não sou diferente. Vou ter também. Mas não vou ter paciência, porque a Bíblia está dizendo: alegrai na esperança, seja paciente na tribulação. E agora, finalizando, perseverai em oração. Não é, meus irmãos, oração só quando a gente passa por uma necessidade. Tem gente que só busca a Deus em oração quando o carro aperta, quando está passando por uma dificuldade. Meus irmãos, se for assim, perde a graça. Sabe por quê? Eu posso me chegar diante de Deus e não confiar nele, porque eu não estou acostumado com ele. A oração, essa perseverança na oração, e aí também vai lá para a Tessalonicenses, não é sem cessar, é uma forma que Deus nos dá de mantermos comunhão com ele, meus irmãos. Agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus, porque o véu se rasgou com a morte de Jesus. E ele nos deu liberdade de nos achegarmos à presença de Deus. Então eu preciso manter essa comunhão, sabe, essa intimidade com Deus através da oração. Perseverar em oração. Agora imagine você estar com uma doença, vai no médico que você não conhece, não tem intimidade, você não vai saber se ele é bom ou não. Agora, vai sempre nesse médico, procurando, fazendo os preventivos da vida. Se acontecer alguma coisa, não, vai no doutor tal, porque é ele quem cuida de mim. Eu já confio nele o suficiente. E com Deus, meus irmãos, não vou dizer que é igual, mas há uma semelhança no sentido de você manter a comunhão com ele. Vai buscar a Deus só na hora que você está apavorado. O problema não vai deixar você enxergar Deus. Não vai deixar. Mas quando você mantém comunhão, persevera em oração, ora sem cessar, é uma intimidade tão grande que quando o problema chega, você fala assim: papai resolve, deixa na mão dele. É assim. Você não vai ficar, Senhor, ai Senhor, e lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora vai cheio de problema, vai olhar para o problema e vai esquecer de Deus. Ele é maior. Só que eu vou entender isso mantendo comunhão com ele. E se Deus é um Deus vivo, né, que quer se relacionar conosco, por que eu vou procurar ele só quando eu quero e quando eu precisar? Se é tão bom ter esse momento de comunhão e conversa com Deus. Já reparou como é que é a nossa oração? Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa, blá, 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 blá. Amém. Em nome de Jesus, amém. Aí quando Deus vai começar a falar com a gente,
a gente levanta e sai. Amém, já pediu o que eu queria, já era isso que eu queria colocar, né? E Deus fica no vácuo. Adão, onde tu estás? Tinha uma comunhão tão bonita contigo, Adão. E agora você está se escondendo de mim, por quê? Deus quer comunhão, Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade. E não é só através de uma oração mecânica que a gente vai ter isso com Deus. É uma oração sem cessar, é uma oração com perseverança. Independente se ele responder ou não responder, fazer ou não fazer, ele continua sendo Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. E vou só repetir o que o Paulo jogou aqui. Portanto, caros irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. Não venha atrás de Deus apenas por causa das bênçãos, mas pelo que Ele é na nossa vida e pelo que Ele já fez, né? Agradecemos ao Senhor. Se coloque de pé.